O Jornal do Médio Vale recebe em seus estúdios, no JMV-TV, o empresário, também rotariano, líder comunitário, Adalberto Roeder. Ele que é um dos proprietários da empresa Miller Eletrodoméstico, o grupo Miller em geral, e ele veio falar sobre o lançamento de um livro que ele fez em parceria com a jornalista Cristina Baumgarten, contando um pouco a história de sua vida e a sua experiência em geral, empresarial e também na comunidade. O livro se chama Uma História de Valores. É muito interessante. Seu Adalberto, como surgiu? Seja bem-vindo ao JMV-TV. E eu queria que, já aproveitando a sua apresentação, o senhor falasse como surgiu a ideia de escrever um livro contando um pouquinho essa história. Bom, obrigado aí pela oportunidade, mas a história tem talvez várias etapas, né? Mas já de bastante tempo, já desde o início, quando a gente veio se fixar aqui em Timbó, tá? Até quando a gente procurou, digamos assim, levantar o histórico da empresa Miller, tá? Já surgiu essa ideia, né, de também fazer, digamos assim, alguma coisa mais efetiva disso, tá? E deixar como registro histórico, tá? Só que aí, que a gente não é o único dono do negócio, tá? Aí a gente não conseguiu entrar em consenso de fazer um trabalho só para a empresa, tá? Mas aí, lendo várias obras e histórias nesse sentido de famílias e de sucessos que houveram, não só aqui, mas a nível de Brasil principalmente, um que chamou a atenção minha foi uma família japonesa, acho que de Olímpia, no São Paulo, que são donos da empresa Jacto. É uma história muito interessante, né? Como é que eles desenvolveram e um sucesso muito grande também, tá? E a partir daí, né? Aí tentei início junto com através de uma consultoria, né? De Joinville, né? Sugerido um nome de uma pessoa de lá, um jornalista também, tá? Mas não tinha nome, né? E aí começamos a montar o histórico, né, da gente, principalmente, né, de onde é que a gente veio, né, e tudo. E tinha fixado um prazo de 60 dias, mais ou menos, para iniciar, digamos assim, a escrever isso aí, né. A pessoa depois diz que roubaram o computador dele, sofreu um assalto, perdeu todos os dados, tá, e a história morreu. Tá? E uns anos depois, né, aí surgiu a história, porque eu já tinha ouvido a história da Cristina Baumgarten através de outros trabalhos, né, e parece que, não sei se o Félix Tais, parece que eu não recordo mais direito quem realmente me sugeriu esse nome. Tá, e ela veio falar com a gente, né, e do interesse dela, né, e o histórico dela de várias obras similares, tá, contando histórias de empresários, principalmente na nossa região, tá, e a gente fez um contrato para elaborar o trabalho de 1 ano, levou um pouco mais, desse contrato surgiu essa obra aí, tá. Inclusive, nós participamos do lançamento desse livro no ano passado, no segundo semestre, e foi realmente um lançamento primoroso lá. O pessoal ficou realmente muito feliz de ver essa história. Senhor Alberto, eu vou confessar para o senhor que eu já tenho o livro há alguns meses, mas a minha esposa Silvana, ela praticamente confiscou o livro e leu minuciosamente, e ela muitas vezes me contava, dava uns spoilers aí do conteúdo do livro, e ela também se emocionou muito pela história de antigamente,
do seu bisavô, né? Bisavô que chegou lá em Benedito Novo, chegaram aqui numa terra prometida, mas que na verdade era uma selva, né? E é muito interessante que o senhor conta aqui nesse livro desde os primórdios da família, né? E alguns detalhes assim que realmente chamam a atenção. Queria que o senhor falasse um pouquinho quem foi seu bisavô, sua bisavó e como é que foi a sequência da família. Isso, digamos assim, aquela história, inclusive, quando meu pai ainda era vivo, tá, de discutir um pouco, né, como é que eram, né, porque era uma família grande do meu pai. O meu pai era, digamos assim, o filho mais novo, praticamente, de 13 irmãos. 4 mulheres e o resto homem, tá? Grande parte deles eu conhecia, né? E ele contava uma história, né? De onde é que vieram? E ele sempre contava a história. Não, vieram em 5 irmãos, tá? Se constatou e está registrado no livro, tá? Realmente vieram em 5 irmãos homens. Dentre esses, o mais velho era o meu avô, no caso, o Carlos. Veio com 17 anos. Isso lá por 1886, 87, 88. Tá, e se fixaram praticamente todos na região lá de Timbó, Benedito, né? Inclusive na redondeza onde eu me criei, tá? Era praticamente tudo Reder lá. Duas margens do rio lá. Tudo parecia Timbó na época, né? Na época era Blumenau, na verdade era Blumenau e... Timbó, depois Rodeio, né? Tá, e hoje é independente. Onde hoje, digamos assim, chamam lá, onde é a entrada do Ribeirão do Russo. Era a primeira colônia lá na entrada, na barra do Ribeirão do Russo lá, tá? Se fixaram lá, tá? E o meu pai, no caso, uma família desses 13, e grande parte, e ele ficou com essa propriedade por ser o mais novo. Os outros tinham casado, se mudado para esse Brasil lá fora, né? Grande parte ficou, porque na época a colonização estava no auge, tá? Parte estava morando lá no Ribeirão Liberdade, mais para cima. Grande parte casou e foi morar na região lá de Agrolândia, hoje antigamente Trumbudo, Alto Trumbudo, tá? Inclusive grande parte deles eu conheci, ainda tenho contato com grande parte, só que hoje todos eles são falecidos, não tem mais ninguém que nem agregado não tá vindo. Os primos também grande parte já faleceram, né? Hoje tem familiares, principalmente no Paraná, tem gente no Mato Grosso. Aí depois também se descobriu que tem parente lá de 5º, 6º grau lá no Piauí, lá em cima já também. Tá. Mas quem depois veio também, tá? E motivou mais ainda, tá? Uma pessoa que é familiar da esposa do João Lindson, tá? E ele estava de visita aqui, porque a Margarete é uma Reder, a esposa do Nírio, tá? Que era descendente de uma dessas famílias, que depois se mudou para Jaraguá do Sul, aí depois da Serra de Pomerode, lá inclusive tem uma escolinha ou um jardim de infância lá com o nome de Richard Reder. Tá, que era dessa mesma família. Tá, e esse tal de Ivar Pettersen, tá, que é parente aí, no caso dos Lindson e hoje do Nírio lá, que ele era casado com uma Reder, uma tal de Elvira Reder, inclusive homônimo da minha mãe, que também era Elvira, só que de família Bush. Daí ele começou a história, ele é aposentado da Lufthansa, tá morando em Frankfurt. Vieram visitar aqui. Aí ele procurou pesquisar também da família dela, da esposa dele.
Tá, e aí começou realmente a desenvolver, digamos assim, ele então pesquisou onde é que eles vieram da Alemanha, né, como é que vieram, e começou a traçar, digamos assim, a árvore genealógica dessa família toda. Quando chegou aqui. Toda. Tá. Só que eu não consegui, digamos assim, levantar todos, porque era uma família grande, tá, e faltou registro de muita coisa, quem casou com quem, não sei o que, isso depois virou muito complicado. Inclusive, digamos assim, eu já tinha falei inclusive com o Niro, né, a hora que o seu Ivar voltasse aqui para fazer uma visita, para a gente sentar e trocar umas figurinhas ainda, tá? Mas aí começou a questão da família. A questão depois da Miller, né? Casei com a filha mais jovem, que era a Ed, do seu Walter, né? Inclusive, no livro conta detalhes, né? Que o senhor teve uma lamenta. Não, tem como surgiu. Mano, assim, contar o lado humano, né? Como é que surgiu o namoro, né? O casamento, porque a gente tinha um tia em comum. Tá, e um visitava o outro, né? E aí a gente se encontrava, né? E daí surgiu esse namoro que resultou no casamento. Hoje estamos casados 53 anos. Tá, e o resto da história, acho que a comunidade quase que conhece aí, né? E, senhor Alberto, no livro também o senhor fala da sua trajetória pessoal, na questão também profissional e estudantil, né? O senhor se formou na universidade e trabalhou em Blumenau na Kremer, né? Eu trabalhei da sua história. 3 anos na Kremer, tá? Antes de vir para Timbó. Como é que foi a sua trajetória profissional? O senhor trabalhou aonde? Olha, eu comecei, porque trabalhar até servir o exército, praticamente eu estava trabalhando junto com os pais na roça. Tá, aí fui servir e no retorno, mas eu já tinha, digamos assim, feito o contador aqui, o técnico de contabilidade, Roberto, ele estava no segundo ano, segundo ano. Terminei praticamente o segundo ano, aí fui servir no Rio de Janeiro, tá, quando voltei, tá, aí em 61, 62 por aí, tá, foi criado desmembrado o município de Benedito Novo. E na época, digamos assim, isso acho que foi mais tarde, até porque o município foi criado em 61, mas depois o primeiro prefeito eleito foi Erwin Bläse, e ele era vizinho lá onde a gente morava, em Benedito. E ele me convocou para ser o tesoureiro da prefeitura. Então esse foi o meu primeiro emprego lá. Fiquei um ano e pouco lá. Mas aí eu resolvi fazer vestibular para a faculdade, porque na época surgiu então a primeira faculdade da região, que era a FURB, a Economia. Tá, aí fiz vestibular, passei no vestibular, e era da terceira turma aí do vestibular em Blumenau. Aí formei, depois de 4 anos, formei economista, né? Aí já foi em 1970 foi a formatura do curso de economia, tá? Mas na época eu já trabalhava na Kremer, né? Porque inclusive, digamos assim, muita gente acha que foi um sacrifício, né? Quando eu ia estudar contabilidade aqui em Timbó, eu vinha de bicicleta toda noite, todo dia, de Benedito para Timbó de bicicleta. Só que era cansativo, aí chovia, E a estrada era bem diferente, lá, tá? Não tinha, tá? Aí procurando uma pensão para ficar morando em Timbó. Tá, na primeira, fiquei 1 ano, desisti, né? Não me acomodou, não gostei da pensão da família, né? Que abrigou, tá? No primeiro ano. Aí voltei no segundo ano depois, porque lá tinha uma vizinha, lá em Benedito, Gisela Koitman, ela tinha contato com os Gebauer de Timbó. Tá? E aí, digamos assim, ela, a esposa do Heinz Gebauer, era de Benedito lá também, tá?
E aí passei a morar na casa do Heinz Gebauer. Aí fiquei 2 anos até servir. Ajudei lá a família Gebauer, né, na venda de semente. Eles eram na época que era a distribuição. Tá, e fui servir. Fiquei 1 ano fora, aí concluí, depois voltei. Concluí o curso técnico de contabilidade. Quando fui então prestar, aí procurei emprego em Blumenau. Aí o primeiro emprego que achei lá foi na antiga Casa do Americano, que era a revenda forte. Era trabalhar com o seu Freschel, que era dono, e era um americano. E lá, mas também era comércio e não gostei muito, daí fiquei procurando. Lá, eu mandava carta para me propondo, né, a trabalhar. O currículo que mandava. Mandava o currículo para mais gente lá, né. E numa dessas, aí surtiu efeito na Kremer, e me chamaram lá, e passei a trabalhar. Fiquei 6 anos lá. Trabalhar principalmente na área de controle de imobilizado, propriedade, tudo. Porque na época tem aquele negócio de inflação, tinha que fazer correção monetária religiosamente e todo, né, de todo o inventário, e controlar todas as aquisições e tudo. Então essa era a minha função. Essa, inclusive, digamos assim, o primeiro trabalho que executei quando vim para Timor, de levantar todos os bens que tinha do Miller, né? Porque recém-saído de uma concordata, estava iniciando novos caminhos aí também, né? E recentemente, então, o Walter tinha arrematado em leilão a antiga serraria da J.S. Repke. Não sei se talvez o companheiro se lembra. Está lá na rua Blumenau, onde hoje é a associação da Atlética da Miller lá. E a sua entrada na Miller tá bem contada aqui, né? Então, essa passagem aí, algumas coisas, nem tudo tá aí, né? Porque Senhor Adalberto, o senhor falou ali de concordata e tal. A Miller, ela teve várias etapas, né? Hoje quem vê o grupo Miller, ele vê uma empresa estruturada, até hoje muito modernizada. Estivemos lá esses dias com o Rotary, vendo lá a produção. Fiquei maravilhado de ver essa evolução e também o resultado, né, que é os produtos que a Miller faz. Mas ali no livro o senhor conta os detalhes dos desafios que foram, né, ao longo dos anos, com a inflação, com os planos econômicos, com a própria concorrência, e, enfim, no geral, né? Não foi fácil para chegar até aí, né? Foi, lógico, uma história bastante extensa, né? Se for contar minúcias, alguma coisa a gente colocou no livro. Também, né, digamos assim, até no início, quando a gente procurou levantar pouco histórico, né? Porque no início era difícil, não tinha crédito ainda na época quando a gente veio. Então, porque as primeiras coisas, né, que chamou a atenção, porque a única coisa, o produto único praticamente era a máquina lavar aquelas barricas de madeira. E para fazer essa montagem tinha um cavalete, onde, digamos assim, botava as arruelas, né, e para fixar isso, né, a pessoa, né, pegava um martelo, né, e tinha uma ferramenta, e corria ao redor, né, para fixar, para baixar essa cinta toda. A barrica, né? A primeira coisa, não, vamos mudar isso aí, né, botar um motorzinho nisso, né, para isso girar e a pessoa ficar parada para botar isso. E tem várias situações aí, né? Tinha uma fresadora na época, é engraçado aquilo, a pena que foi pro lixo e foi vendido. Mas era um instrumento, né? Porque tinha engrenagens para fresar engrenagens, uma pequena fresadora, Só que o avanço que tinha que fazer nessa fresadora era existia uma engrenagem maior e depois uma menor, mas era a única máquina que praticamente tinha para essa função.
Cada engrenagem, cada dente dessa engrenagem tinha que fazer o avanço manual. Tá? E cada engrenagem individualmente. Aí então surgiram a máquina lá, depois então tinha uma forma de prentar e fazia esse trabalho com 6, 10 ou 12 engrenagens de uma vez só. Tá, O começo era bem artesanal, né? No início era super artesanal essa coisa toda, né? Então isso foi a primeira... E o produto primeiro era só as máquinas de lavar, né? Máquina de lavar. Isso por muitos anos, né? Bastante tempo ainda depois, né? A gente lutou nisso aí. Tá, mas aí surgiu depois, lógico, essas mais modernas, de plástico e tudo, né? Mas dentro disso, tá, no início, uma história que a gente conta também, né? Existiam, digamos assim, para fazer a distribuição, fabricava, porque na época não tinha crédito. Mas isso antes de a gente entrar, isso o seu Walter contava, tá? Que tinha uma Kombi, ele tinha uma Kombi, né? Enchia essa Kombi preparada, por acho que eram 9 máquinas que cabiam naquilo, né? Ia para São Bento, Jaraguá, Joinville, entregava as máquinas, na volta, pegava o cheque lá, na volta passava na Coba e pegava motores para fazer a etapa seguinte, a carga seguinte. Tá, então foi mais quando a gente voltou já tinha, digamos assim, aí já tinha 2 Kombi, tá, e elas não davam conta também, né? Então volta e meia com... No começo era mais regional, então assim... Regional. Então um grande cliente, então, que foi na época já constava, era a Hermes Macedo. Curitiba, né, sede em Curitiba, né, então eles compravam lotes maiores, então aí já contratava terceiro para fazer o transporte, né, porque ia carga completa, né, já fazia isso. Aí nós estamos falando que anos 70? Isso foi já, porque eu ingressei em 1974, quando eu vim para a empresa, 1º de julho de 74. Tá. Aí tinha 2 Kombi já também, né, para fazer entrega. Tá, era Kombi, mas era só para entregar, para pegar outras coisas. Tá, aí então, digamos, não, vamos comprar um caminhãozinho. E na época, né, praxe, né, um caminhãozinho, então você optou, né, para um Mercedes 608 na época, que era tradicional. Aí eu entrei em contato com a Schrader, que era revendedor Mercedes em Blumenau. E lá tinha um dos gerentes que era, digamos, que fez uma parte da faculdade, estava com algumas cadeiras lá junto na faculdade de economia. Não tem crédito, tem que pagar à vista, não sei o que, não tinha negociação. Aí na época eu liguei para a Mercedes em São Bernardo, tá, reclamando, né, que não tá. Aí depois vieram, aí começamos a comprar o primeiro caminhão pagando 24 meses, que não tinha dinheiro suficiente, né, para comprar. Interessante, realmente interessante. Seu Adalberto, eu me lembro bem que a gente que nasceu em Timbó, convivia ali, estudava no Polidoro, inclusive com teus filhos ali praticamente. Sim. E a Miller, ela era, a sede dela era aqui no centro de Timbó, sim, né? No centro. Ali praticamente de frente ao Hospital Oase, onde sim, depois tinha o prédio ali, um prédio que funcionou no Banco do Brasil, Casa dos Presentes. Enfim, essa propriedade ali já era desde o início da fábrica? Sim, não, esse era desde praticamente o início. Tá, inclusive o prédio na frente, porque essa história da concordata, tá, essa história aí eu acho que dava para fazer só disso aí, já um livro disso aí. Ah, tem passagens aí, alguma outra, mas no livro a gente não tocou muito isso, porque tem bastante nuances disso, né? Por que surgiu a concordata? Tá, na época, digamos assim, o seu Walter era muito ligado à comunidade também, tá? Porque na época foi fundador do Rotary Club, né? Então conhecia a família Paulo e tudo, né? E quando surgiu, digamos assim, e ele para desenvolver os negócios dele, tá, ele andou pegando dinheiro, principalmente junto a colonos aí, né, para
para comprar e construir onde era a antiga sede lá, né? E fez na época quando era rotariano, surgiu numa reunião de Rotary na época, tá? Para trazer uma agência do Banco do Brasil para Timbó. Tá? E nessa oportunidade, isso surgiu numa reunião de Rotary, né? E na época, o Walter se comprometeu a construir lá onde hoje, na frente antiga, depois da Casa dos Presentes, aquele prédiozinho lá, inclusive com a agência do Banco do Brasil, lá isso, e 2 apartamentos. Para aquela época. Naquela época era a maior obra de Timbó. Tá? E nesse meio tempo surgiu a questão inflacionária. Tá? Aí não teve condições, digamos assim, de bancar isso, tá? A retração no mercado e tudo, né? E começou a se endividar, tá? Aí não conseguiu sair, tá? Aí a única forma na época foi decretar uma concordata. Tá? Mas na época também, concordata era meio feito nas coxas aí também, né? Então foi feito um acordo. Aquela parte na frente do Banco do Brasil, ele teve que ceder para os credores, tá? Inclusive continuou morando lá, um pouco pagando o aluguel, porque uma parte do apartamento, ele fez 3 apartamentos. Um para o gerente, para o subgerente e para ele. O Walter, digamos assim, trabalhava, sabia a parte da madeira. Só que a parte de máquina de fundido, de ferro, tá? Ele fazia na Vanke. A Vanke fornecia, digamos assim, beneficiavam, né, a peça para montagem depois, né? E com a concordata, tá? O seu Walter também não tinha que pagar à vista lá para conseguir as peças. Tá, eu ando com talvez um pouco sacana, mas aproveitando a oportunidade, tá, resolveu fabricar sozinho, porque é um tipo de acordo, mas aí fizeram um tipo de permuta. O Sr. Walter, né, fornecia as barricas em troca de conjuntos de parte de ferro. Já havia então uma parceria nessa época entre as empresas, né? Que eram uma parceria. Também fabricavam máquinas, né? Sim, começaram na época aí, era praticamente concorrente. Só que o seu Walter, eles tinham patenteado esse conjunto mecânico embaixo, que era um tipo de uma chaveta, assim, um sistema diferente. E aí começou a partir para fabricar fora, né? Aí foi um pouco dolorido isso também, né? Mas aí tem questões comerciais nuances que... aí a gente precisava, digamos, sentar e descrever, porque nem tudo não foi registrado, data, valores, isso tudo praticamente se perdeu. Sr. Adalberto, quando a empresa estava aqui no centro, isso foi até o final dos anos 80, né? 81 é que a gente foi. Isso também surgiu depois, em 81, 82, por causa dos fundidos, os ferros fundidos que fabricavam. Tá? Então, vamos na época, então procurou outros fornecedores também. E nesse processo surgiu uma fundição lá de Blumenau, na época a fundição Centenário. Tá? Mas era precário lá na Vila Nova. Tá? Não tinha condições de ampliar lá também, tinha problema com vizinhos lá, porque era poluição e tudo, né? E aí resolveu-se fazer um projeto de fazer uma fundição em Timbó. Tá? Transferir isso para Timbó, por isso surgiu lá na Fritz Flores, inclusive essa área foi uma doação da época da prefeitura, tá, para construir. Se construiu isso lá, tomou-se emprestado do BRDE, levantou-se dinheiro, só que também a inflação corroeu o projeto e não deu para terminar. Tá? Aí o BRDE adjudicou. Tá? Porque só que o BRDE também enfrentou problema, tá?
porque na própria adjudicação, porque não existia um documento legal de doação de propriedade disso. Porque tinha uma obrigação junto à prefeitura, o decreto, tá, que tinha que ser construído. Tá, e aí depois de uns 2, 3 anos, o BRDF veio para, digamos assim, revender isso de novo, né? E aí foi feito um acordo para, não sei quanto, por um período mais longo, acho que 60 meses, tá? Para pagar isso de volta para o BRDF. E aí começou, então... A inflação, ela foi perversa nesses anos todos. Isso tudo, digamos assim, a inflação chegou a um índice alto lá, né? E aí se retomou depois. Porque, só para exemplificar. Inclusive, quando o BRD tomou, no início, né? Porque aí depois a gente transferiu lá para a área industrial, inclusive, porque aqui também a gente, no centro aqui, a reclamação dos vizinhos, do hotel que tinha do lado, né? Que incomodava, né? Porque na época, inclusive, porque a demanda com a nossa vinda era grande, então chegava a trabalhar 2, 3 turnos às vezes para dar conta da produção. Tá, e lá aquele martelar e uma série de coisas, aquelas máquinas plenas e tudo lá, então acomodava os vizinhos lá, né? Aí então a gente começou, né? Aí de transferir lá para baixo, que a construção estava pronta, só o equipamento, a fundição não foi. Chegou a funcionar precariamente lá a fundição também, tá? Mas não. Aí o gerente que tinha um dos sócios daquela fundição lá de Blumenau veio junto também na história, né? A partir do momento que ali vocês instalaram a fábrica nova, houve mais espaço, aí a produção aumentou bastante. Grande, né? Lá, porque aí dentro disso, aí começou-se, digamos assim, desenvolver outros produtos junto, né? No primeiro lugar, a questão de substituir a madeira, porque já começava a existir pressão para desmatamento de madeira nativa na região. Tá? Então, numa primeira etapa, a gente conseguia suprimento do Mato Grosso do Sul lá, tinha fornecedores de lá, então que supriam a gente na parte da madeira, tá? Mas já pensando, e na época surgiu a oportunidade de desenvolver algo similar em confecção em fibra de vidro. Tá? Por isso surgiu a Enaplus, né? E a gente conseguiu um técnico que trabalhou bastante tempo e desenvolveu os moldes e tudo para isso. Tá, então a gente tinha uma segunda opção, máquinas de lavar, porque era mais resistente, durável do que a própria madeira. Tá, aí em seguida apareceu também a máquina quadrada, né? Porque as importadas, tudo, as automáticas, era tudo quadrado, né? Não era redondo. E era, na época, ou era em chapa de aço dobrado, que tinha, né? Que era usual. E existiam também chapas de plástico. E a gente começou com chapa de plástico, né? De dobrar, desenvolveu-se uma dobradeira para isso e tudo, né? Só que a parte interna, tá? De fibra de vidro se tornava inviável. Aí foi desenvolvida a parte interna e aí trouxe na área da injeção de plástico. Essa foi a primeira parte, digamos, de injetar. Aí foi uma romaria para desenvolver o molde para isso. E no início a gente não tinha nem a máquina para injetar. Tá? Então a única empresa tinha em Caxias do Sul, tá? A ferramentaria, né, que fabricava para desenvolver o molde e tudo, né? E aí começou-se a desenvolver os moldes, né, para injetar depois aqui em Timbó. Em relação à modernização das máquinas, que primeiro eram de madeira e depois passaram então a ser feitas de fibra de vidro. Enfim, Sr. Alberto, houve então várias etapas de modernização da produção, né? A discussão girava muito em torno de ampliar o portfólio de produtos. Tá? Aí começou-se a procurar, digamos assim, que combinavam praticamente, né? E tinham afinidade com máquinas de lavar.
e cozinha, né? Cozinha e lavação. Tá? E aí surgiram, no início, inclusive, que tinha empresas, às vezes, paradas, e uma delas, a gente se lembra, era aqui em Rodeio, que fabricava máquina de roçar grama. A gente comprou o inventário e, na época, eu fabricava máquinas de cortar grama também. Desenvolvemos, melhoramos o produto, né? Só que aquilo tinha clientes diferenciados, né? Não combinava muito, tá? Aí surgiu também uma oportunidade de um engenheiro que tinha desenvolvido um forno elétrico em Blumenau, uma empresa individual, acho que era, e veio oferecer os projetos e tudo do que ele tinha desenvolvido, e a gente resolveu adquirir isso. Tá? Só que aí passou a ser concorrente direto com a Fischer de Brusque, que dominava esse mercado todo. Tá? Mas de qualquer forma a gente persistiu. Hoje o produto são 3 ou 4 modelos, inclusive, tá? E talvez até ampliar, né? Porque por enquanto é só de 45 e 60 litros, de micro também nisso, né? Menos, né? Tá? Mas aí em seguida também, né? Quando começou o negócio de forno e fogão. Aí então, para fogão, então a gente queria ampliar e fabricar, tá? Porque a gente tinha contato, né, com pessoas que trabalharam com acho que era a Geral de São Paulo, tá? Que faliu. Tá, fechou, né? E a gente tinha contato com os profissionais de lá para desenvolver um projeto para a gente. E aí foi, digamos assim, então a gente tinha adquirido uma propriedade na área industrial lá embaixo, tá? E a gente urbanizou, inclusive, porque era meio mato aquilo lá e valos, né? E a gente até fez um trabalho de tubulação, de preparar o terreno planeado lá, né? Mas era 30 e poucos mil metros quadrados, não era uma área tão grande. Mas nesse meio tempo, em seguida surgiu essa área onde está Fogões hoje. Que era proprietário também, era de São Paulo também, que tinha uma indústria lá que também fechou. Tá, e isso também, digamos assim, era do programa de desenvolvimento da área industrial que a prefeitura cedeu. Tá? E aquilo, então, digamos assim, foi comprado da pessoa de São Paulo que ia para fazer o acordo, né? E a gente, então, era uma área maior, na faixa de 80 mil metros quadrados. E lá, então, a gente desenvolveu toda a estrutura. Essa foi uma fábrica nova. Tá, isso foi na década de 90 já. Também, né? Então, primeiros produtos, até... E vocês fabricaram lá o fogão com forno, né? E agora tem até um fogão por indução, né? Elétrica. Sim, mas esse, por enquanto, é importado. Ele é importado. Hoje a gente está importando alguns produtos, inclusive a gente está, digamos assim, ampliando esse aspecto, tá, para aumentar o número de produtos ainda também que combine, né, com a atual linha de produtos. Inclusive porque a gente fez um projeto para esse ano lá, alugamos lá, que era da antiga Souza Cruz, tá, para fazer um centro de distribuição. Tá, então já está funcionando. Tá. Seu Adalberto, e aí também vocês têm a fábrica de motores agora também, né? Essa é outra história, tá? Porque na época a Miller, né, quando principalmente na máquina de lavar, que usa bastante motor, e comprava o motor da Kolbach. E a Kolbach também entrou em crise. Hoje não existe mais. Tá, e aí na época começou-se a desenvolver motor junto à WEG. Só que a WEG também, né, fazia um jogo, tanto uma política um pouco
difícil, né, de conseguir, digamos assim, crédito e tudo, né, e na época, tá, a gente então começou a desenvolver motor na Eberle em Caxias, tá, mas na época já a gente então que a WEG também ficou praticamente o único fornecedor e também fazia pressão no preço. Tá? E o Amos, que estava carregado da parte comercial, né, não tinha que reduzir custo, né, para competir. Aí se desenvolveu um projeto que até porque na WEG, mesmo crescendo lá, um dos diretores, né, que trabalhava lá, que na área técnica, inclusive, tá, se desentendeu lá, tá? Ele achava que tinha que progredir, mas ele foi deixado de lado, né, e começou a trabalhar na Eberle. E o Amos conhecia, tá? E aí, então, desenvolveu-se lá uma linha de produção específica para motores de lavar roupa e o que a gente usava. Tá. Só que daqui a pouco a Eberle também começou a dar problema. Porque lá houve uma cisão entre dois irmãos. Tá. Um irmão que assumiu isso aí, indenizou o outro com o capital que existia na fábrica de motores. E entrou em falência, né? Não teve, acho que nem concordado. Tá. E aí ficou-se daí, então... aquela linha que fabricava lá, e aquele dono da Eberle na época, de uma hora para outra veio, digamos assim, se nós não queria comprar essa linha de motores específico para nós. Deu 15 dias para nós resolver. E o Amos, que estava por trás disso, né, aí resolvemos topar. Tá, aí para solucionar, porque então veio dois ou três técnicos de lá para acompanhar. Aí mandamos o pessoal para acho que eram umas 12, 13 pessoas lá para a Eberle para aprendizagem e treinamento, tá? E veio 2 ou 3 técnicos junto e montamos lá num prédio que a gente tinha, onde tínhamos construído para uma fundição lá. E lá começou, então, né, a desenvolver, levou um tempinho, né, no início só para a gente, para consumo próprio, mas aí desenvolveu-se várias CVs, né, várias potências, né, e hoje praticamente na metade, 50%, 60% hoje já são motores que fornecemos para terceiros. Para terceiros, né? Foi um grande salto, né? Para a empresa fechar esses... Foi difícil na época, porque quando surgiu esse negócio, nós recém tínhamos montado a fábrica de fogões. E tínhamos na fábrica utilizado capital próprio. Tá? Então a gente teve que partir para financiar uma parte, né, mas sem problema, o crédito lá, isso. Senhor Alberto, eu notei lá na linha de produção da Miller, na lavadoras principalmente, a modernização, e também que tem muito jovem trabalhando, né? A maioria são jovens. Nós sempre tivemos, digamos assim, um acordo com o Senai de jovens aprendizes. Tá, então tem lá uma boa profissão, mas hoje praticamente é complicado mão de obra. Então muitos desses jovens que estão aí vieram lá do Norte e Nordeste. Tá, normalmente são jovens, né, que vêm solteiros para cá. E aprende rápido? Eles têm bastante habilidade, assim, lógico, demanda um treinamento lá, né? Porque mais na operação. Uhum. Tá? Então tem, lógico, tem deficiência. Mesmo assim, a gente não está conseguindo suprir a demanda de mão de obra. Tem vaga, né? Tem vaga aberta, né? Sim. Tem vaga. No ano passado, a média foi de 50 a 60 vagas, em média, por fora no exercício. E a Miller também, ela tem uma
uma tradição, principalmente nos últimos anos, e até uma fama na cidade de ser uma empresa que paga bem e faz distribuição de lucros, né? A Miller praticamente foi pioneira aqui em Timbó, talvez até na região, de distribuir o lucro, né? 10% do lucro tá gerado durante o exercício, por uma sistemática, digamos assim, distribuição de lucro puro, sem entrar muito na questão de eficiência, tá, do operador, que muitas empresas, quando surgiu essa eventualidade, faziam essa distribuição de acordo e tinham um controle de eficiência dentro das fábricas. Eu sei que na Kremer tinha isso. Tá? Tinha um setor lá, acho que tinha uns 20, 30 funcionários que só faziam o acompanhamento da eficiência na linha de produção. Aí isso era meio complicado para a gente fazer, então a gente partiu, digamos assim, 10% do lucro distribuído entre funcionários, não participavam os diretores, proprietários diretores não faziam parte desse programa. Então, 10% do lucro. Isso faz mais de 20 anos, 30 anos agora também, né? Na época, digamos assim, então 30% era o valor igual para todos, gerente, supervisor, o jardineiro, tá? 30% era igual para todo mundo e 70% proporcional ao salário de cada um. Tá, e em função disso também, né, existe o comprometimento, tá, do colaborador, tá, para, digamos assim, atingir certas metas. E todo esse período sempre foi gerado resultado positivo. Tá, isso é o que motiva, né? Com relação à gestão, o senhor falou que estavam na operação, o senhor, o Amos, o John, enfim, hoje, o Xará também na época, né? Sim. Como é que está hoje? Hoje vocês têm um conselho só, né? Vocês profissionalizaram totalmente a questão da gestão e vocês, os sócios, são conselheiros. A gestão está totalmente profissionalizada, né? Inclusive o presidente é contratado, tá? E tem 6 ou 7 diretores, né, no geral. Tá, e a família praticamente, isso inclusive, digamos assim, o único que, digamos assim, ainda continua no conselho é o John, porque é o mais novo, tá? E as outras 2 famílias têm cada 2 filhos no conselho só. Na operacional não tem ninguém da família, digamos assim, participando da diretoria executiva. Tá? O único que ainda está junto é o John, que é o presidente do conselho. Tá? Ele também, então, está sendo executado um trabalho junto a consultores, tá, para dar seguimento daqui para frente, porque isso envolve estatuto, contratos e tudo, né? Então, esse é um trabalho que está sendo executado agora junto a consultorias, tá, para dar sequência. Tá? A Miller é uma SA, seu Roberto? Na época, isso foi, digamos assim, constituído uma holding controladora do patrimônio, tá? Essa holding tá em nome, digamos assim, controlada por cada holding familiar. Então são 4 holdings, né, que são os controladores da Miller Participações S.A., que é uma sociedade por ações. As outras, né, que funcionam não como filial, mas são coligados, são ligadas, né, que cada uma tem a sua operação um pouco independente, tá? E no conselho, então, cada família tem 2, em princípio, porque o estatuto prevê até 7 conselheiros, tá? Então agora, digamos assim, estamos em 6, tá? Cada família com 2, menos do Xará, que é minoritário, então não tem acesso ao conselho. Tá? Então isso está sendo elaborado, então agora está se procurando, digamos assim, fazer algumas alterações para dar continuidade também, porque a hora que o seu João
sair do conselho, né? Porque ele é o presidente do conselho. Quem vai assumir dos outros filhos agora? Quem é que vai tocar o conselho? De que forma, tá? Então está sendo elaborado. A sucessão tem que se preocupar com a sucessão, né? A sucessão sempre é uma preocupação, né? Sim, Sucessão. essa que é a principal preocupação. A Miller nunca pensou em abrir o capital na Bolsa de Valores? Na época, quando a gente começou, que tinha euforia, né? A gente era mais jovem, né? Até a gente, porque a gente acompanhou um pouco a história da Metisa, né? E tudo, né? E foi comentado, tá? Mas não se partiu, digamos assim, para uma chamada de capital nesse sentido. Senhor Alberto, além do seu trabalho junto à empresa, a história, né, que é muito rica aí na questão familiar, da imigração, da vinda aí dos primeiros anos aí de vida também, o senhor tem uma história muito intensa na questão comunitária. Eu sei que o senhor praticamente foi um dos beneméritos aí do Hospital Oásis, foi presidente, mas ajudou a manter o hospital, né, nas épocas de crise. Também o senhor fez parte da Simbi, o senhor foi governador do Rotary e é rotariano há muitos anos, e também faz parte do sindicato patronal. E, enfim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua atividade comunitária. Realmente, isso tem várias histórias também, né? Porque quando a gente veio para Timor, é jovem, né? Recém-casado, a primeira filha nasceu em Blumenau ainda, né? Depois vieram os outros dois. Tá, mas assim que a gente, digamos, a gente já conhecia, digamos assim, a Miller, né? Porque nós tínhamos um tio, minha tia em comum, né? Tem uma irmã da dona Herta que era casado com um tio meu. Então nós a gente se visitava já na época e conhecia, né? Então, digamos assim, desde o início, quando a gente veio, né, para Timor, então a primeira coisa, o meu sogro, que era rotariano, fundador do Rotary Clube de Timor, né, de longa data, tá, a primeira oportunidade já me convidou, né, para participar das reuniões, né, e era uma reunião gostosa aquela, né, tinha já mais de 30 companheiros lá. Tá, e a convivência e a filosofia, quando a gente começou a tomar conta, a filosofia do Rotary, tá, já me fez aceitar na primeira oportunidade. Mas antes disso também, eu tinha tomado conhecimento do Rotary quando eu tinha terminado o segundo grau aqui, técnico em contabilidade. O Rotary tinha sido recém-formado, tá? E um dos primeiros programas que eles fizeram, intercâmbio, tá, com o Rotary Clube do Rio de Janeiro. Tá? E os aquinhoadas eram os 2 primeiros colocados no clube de contabilidade. Tá? Então, nisso é porque eu caprichava bastante no estudo também, né? Mas éramos 2, o Valdomiro Repke e eu, fomos os 2 primeiros colocados no término do curso de contabilidade e fomos aquinhoados com um intercâmbio lá no Rio de Janeiro. E fomos os 2 lá passar uma semana numa família de Rotary lá. Por isso eu já conhecia, né, a questão do Rotary, né? E logo aceitou, porque quem também estava me aceitando era o senhor Rolando, que era Lions. Tá? E tinha me convidado também, mas não combinava. Tá? E de lá, aí depois também a sogra da Dona Herta estava muito ligada à igreja luterana. E o hospital, a Oase, né? Quem administrava o hospital era a Oase, que era o Azete, que era a Ordem das Senhoras Evangélicas de Timbó. Tá, e eles, praticamente, as mulheres é que administravam isso, e não estava dando mais conta de administrar isso. Aí ela convidou para eu assumir a presidência daquilo, né, e não pude recusar, né, então fui presidente lá umas 2 gestões, né, com dificuldades lá também, tá, e
Aí, no início também, a questão da associação empresarial, na CIMI na época. Quem era o presidente na época era o Guedona. Aí me convidou também para participar, né? E aí me inteirei dos assuntos também, né? E aí comecei a aceitar cargos lá e foi presidente também duas gestões lá. Tá? E na sequência, talvez o Oswaldo até tenha contado aí também, tá? O sindicato lá, sindicato patronal, né, das indústrias, tá? Aí acabei, digamos assim, sendo cofundador também, né, do sindicato das indústrias, e também fui presidente lá uma ou duas gestões também. E não sei, a gente aí, em função do sindicato patronal, aí a gente teve direito, porque aí depois, quando Oswaldo Trisotto, que foi um dos primeiros presidentes, proporcionou contato com a Federação das Indústrias de Florianópolis. Tá, aí comecei a frequentar lá e aí fui convidado lá também para ser diretor, e até hoje, digamos assim, participo lá como um cargo de diretor que tem lá. Tá. Ainda falando do Rotary, o senhor foi governador do distrito, né? O governador do distrito, porque eu me entusiasmei bastante com o Rotary, tá? Pelas oportunidades que proporciona, né? Junto aí e a capilaridade que existe em torno disso, de conhecer pessoas do mundo inteiro, tá? Por isso, digamos assim, foi objetivo um pouco, né, também de ser governador, que é um cargo, digamos assim, intermediário nessa estrutura de Rotary, né? Depois de governador, aí tem a questão, tem diretor aí, né, regional, aí tem presidente internacional. Então isso proporciona, digamos assim, inclusive proporcionar a oportunidade de participar de conferências de Rotary foi na Espanha, em Barcelona, fomos em Portugal, tá? Depois fomos em Seul, na Coreia, tá? Três que me lembro assim, né? E participou também de alguns treinamentos na época e encontros rotários, né? Que a gente participou e conheceu pessoas, digamos assim, muito interessantes, inclusive recuperando em Rotary na Alemanha, na Áustria, né? Então isso cria oportunidades muito, muito legais. Seu Roberto, sobre o livro, não sei de que forma alguém que esteja interessado em adquirir e ter o livro, ter acesso, tá à disposição? Ou como é que é? Só para quem o senhor deseja que tenha? Sim, mais para quem tem interesse, tá? De ler uma boa história, tá? Tem alguns exemplares à disposição ainda, né? Não está projetado fazer uma segunda edição, né? Mas ainda uma maneira de registrar a história, né? Uma parte da história. Uma parte da história, né? Então, na empresa tem, para quem visita a empresa lá, o pessoal tem lá os volumes também, né? Para quem realmente gosta de ler e gosta de ler uma boa história, então... Aí, inclusive, a gente tem recebido elogios, né? Muito. A Silvana elogiou muito e até me falou assim com emoção de algumas passagens aí do livro. Eu queria que o senhor deixasse para nós concluir então essa entrevista uma mensagem para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores do JMV TV e também do Jornal do Medivale, aproveitando que essa entrevista ela estará sendo reproduzida depois na edição impressa também do jornal e também no nosso site de forma escrita e nas nossas redes sociais. Mas então eu queria deixar para o senhor uma mensagem aí para a comunidade. Bom, até a escritora também me pediu, né, consta no final, tá? Eu sempre gostei digamos assim, de conversar e motivar principalmente os jovens, tá? Digamos assim, para prepararem para
para as mudanças que estão surgindo, tá? E que não existe retorno, tá? Pessoalmente, a expectativa sempre é que, apesar de todos os problemas que estamos enfrentando, o Brasil ainda continua sendo talvez o país do futuro, né? Tem muitas oportunidades, tá? Excelente, só que e a gente tem participado também de muitos seminários aí também, né? Tem que querer. A pessoa tem que querer, os jovens principalmente tem que querer ser alguém. Usar o exemplo, os bons exemplos. Ah, existem. E eu acho que esse livro também, né, é mais no sentido também, né, de servir como exemplo para jovens, tá? Hoje poucos ainda se interessam muito por ler, tá? Porque é muito fácil, as mídias estão aí, tá? E é bastante fácil. Mas é nesse sentido, digamos assim, que eu tenho atuado, né? E procurado, digamos assim, motivar as pessoas, tá? Através do exemplo, do bom exemplo. Nós queremos agradecer ao senhor Adalberto Roeder, empresário rotariano, nosso companheiro, amigo, e dizer, né, parabenizando o senhor Adalberto pela sua iniciativa de contar a história, deixar um legado para a comunidade, o seu exemplo, o exemplo da sua família, da sua empresa e também dos antepassados que realmente fizeram a história da nossa região. É um povo que não tem raiz, realmente não fica em pé, né? Então a história é muito importante. E eu tenho certeza que esse livro ele será lido no presente, mas também será lido no futuro pelos que vierem aí mais adiante, né? Não só a nossa geração, mas as gerações futuras também terão a oportunidade. Como a gente vê hoje várias pessoas que deixaram história, que já não estão nem mais aí, mas que são exemplos, né, que a gente pode seguir. É isso. Muito obrigado e conte com a gente aí. Muito obrigado, Evandro, também, né? Repetindo também que serviu um pouco, né? Quem não tem raízes não fica em pé. Essa é uma expressão que eu escutei uma vez do pastor Nelson. Tá, e lógico, serve também, né, como um recado aí para as pessoas se preocuparem. Pessoal, um abraço a todos e até a próxima entrevista.